e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se dignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todos das águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aleluias! Eu quero ainda ler um trecho com vocês. Lemos 14 versículos, que bom. Quem não leu a Bíblia essa semana ainda vai ler pela semana inteira. Pula comigo lá para o verso de número 19. Eliseu lhe disse: vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, verso 20, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aquele homem que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre.
Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Que texto longo. Traz para mim o celular, Bruno, por gentileza. Eu quero ler para vocês uma pastoral, o pastor Lúcio de Curitiba, escreveu um texto como boletim informativo. Na verdade, ele tinha visto esse texto até em uma igreja e depois ele escreveu, e eu queria ler com vocês, e tem tudo a ver com esse texto. Daqui a pouco nós vamos comentar sobre o texto. Olha que interessante essa história de uma família que aconteceu com eles a semana passada. O ano passado, uma família, não sei, eu creio que é da região de Curitiba, tiveram três problemas. O pai da mulher veio a falecer, a mulher, a esposa, teve que passar por uma cirurgia, o marido sofreu um acidente, bateu o carro, e o carro estava sem seguro, e o carro teve perca total, e ele teve um dano muito grande. Perdeu o carro durante o ano, a esposa teve que passar por uma cirurgia, e o sogro faleceu. Aí o homem escreveu, ele disse assim no final do ano, esse ano, eu vou ler do jeito que ele colocou, disse ele, esse ano foi um ano muito ruim, foi um ano horrível, meu sogro faleceu, eu perdi meu carro e a minha esposa fez uma cirurgia. A esposa falou também, na sequência dele disse desse jeito, esse ano foi um ano muito bom, meu pai descansou e está com Deus, nosso carro foi só uma perca material. Estamos bem de saúde. E eu não aguentava mais tomar remédios. Ainda bem que fiz aquela cirurgia. Ela disse, olha, o carro poderia ter sido pior. Ao invés de perder o carro, poderia ter perco uma perna, alguma coisa. Mas não, perdemos o carro, mas estamos bem de saúde. A cirurgia foi complicada, mas glória a Deus pela cirurgia, eu não aguentava mais ter que tomar remédio, graças a Deus eu consegui fazer a cirurgia. Queridos, a maioria e a grande coisa na vida está relacionada a perspectivas. Quais são as perspectivas que nós temos de tudo aquilo que está acontecendo conosco? Como é que nós estamos olhando as coisas? Qual é a visão que você tem daquilo que está acontecendo ao seu redor? Essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem muito conhecida, a grande maioria de vocês já conhece, e eu quero fazer assim, retomar bem rapidinho para alguns que talvez não estejam tão familiarizados com essa passagem, sobre a história dela, bem rápida. Naamã era um comandante do exército da Síria, um comandante forte, poderoso e muito respeitado na Síria. E Naamã tinha um problema, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha tudo que todo mundo desejava, ele era um homem que fazia sucesso por onde passava, porque ele era muito respeitado, ele tinha respeito, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Só que ele tinha um problema, ele tinha lepra. Debaixo do escudo, debaixo da roupa dele, havia uma lepra muito séria. Naamã comandou um exército e invadiu Israel. E de Israel, eles trouxeram muitos escravos. Entre os escravos tinha uma menina. A Bíblia não fala exatamente a idade da menina. Quando nós começamos a avaliar o texto, provavelmente essa menina devia ter entre 12 e 15 anos de idade. Então, era uma adolescente, era muito nova, entre 12 e 15 anos de idade. E essa menina vem como escrava para a Síria, perde o convívio com os pais, perde o convívio com seus amigos, com a sua língua, com o seu povo, com o seu país, e agora vai para uma outra nação, e ela fica como escrava na casa do comandante do exército, na casa de Naamã. Naamã foi quem comandou o exército para destruir Israel, para derrubar as muralhas, para queimar as cidades, para matar os exércitos, os homens, e trazer escravos agora para a Síria. Porém, essa menina está lá na casa, e essa menina descobre que Naamã tem essa doença, essa enfermidade, descobre que ele tem lepra. De repente, em alguma situação, ela vê que ele estava com alguma parte do corpo corroída de lepra. Lepra é hanseníase, e ela costuma corroer primeiro as cartilagens do corpo, o nariz, cartilagem do nariz, da orelha, normalmente começa a cair e vai começando a deteriorar parte do corpo, do nosso corpo, e vai fazendo buracos em nós. Bem, essa menina vê aquilo, e ela não tinha tanta liberdade para falar com Naamã, mas tinha liberdade para falar com a mulher de Naamã. Ele chama a esposa de Naamã e diz assim, ela chama e diz assim, olha,
Vocês não têm solução para essa lepra, mas eu sei onde há solução. Há um homem de Deus em Israel. Há um homem que fala da parte de Deus. Esse homem é capaz de orar e Deus responde a oração deste homem. Tomara que ele vá até lá e o homem de Deus, Eliseu, vai orar por ele. E se Eliseu orar, Deus vai curá-lo da lepra. A esposa de Naamã conta para ele, Naamã já tinha tentado de tudo, diz agora, eu vou tentar isso também. Pede para o rei da Síria uma carta e vai até o rei de Israel. O rei de Israel fica apavorado. Imagina, se fosse hoje, irmãos, seria o comandante do exército mais forte do mundo, talvez o país mais que tenha muita força nuclear, Estados Unidos, sei lá, tem outros países também, mas Estados Unidos é um dos países mais famosos. Então imagina que o comandante do exército vai vir no Brasil pedir para que alguém ore por ele. E aí imagine toda aquela situação, vem carruagem, vem cavalo, vem um monte de gente, uma multidão. Ele chega, o rei de Israel fica apavorado, rasga a roupa e não sabe o que fazer. Eliseu ouve e diz, manda ele vir aqui. Ele vai até a casa de Eliseu. Ele chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu nem sai para atender. Manda o seminarista, manda o ajudante dele, manda o menino que ele está treinando, Geazi, para ser profeta. E ainda manda com a notícia dura, diz, vai tomar banho, e 7 banhos no Jordão. E aí ele ouve aquilo e fica bravo, toma banho, eu achei que ele ia passar a mão sobre a minha cabeça, e os soldados de Naamã dizem assim, meu senhor, se tivesse pedido coisa difícil, você faria. Quanto mais mergulhar no Jordão, vai lá mergulhar. E ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º mergulho, a Bíblia diz que a pele dele sai como uma pele de um bebê. Que coisa maravilhosa, né, Iracema? Já pensou, Luiz, a gente ir lá e mergulhar e sair com a pele tudo esticadinha, igual de bebê? Eita glória! Ele fica maravilhado. Naamã, então, volta para a casa de Eliseu, bate lá e diz assim, Eliseu, eu vim te trazer um presente. Agora Eliseu atende. E ele diz, eu quero te dar tesouro, eu quero te dar riqueza. Ele diz, não, não quero nada. Vai em paz. Naamã vai embora. No meio do caminho, ele vê que o servo de Eliseu está correndo atrás dele. E ele para a carruagem e diz, o que você quer, Geazi? Geazi diz assim, olha, depois que você saiu, chegaram 2 visitantes lá na casa de Eliseu. E Eliseu pediu para eu vir buscar com você 2 roupas de festas. Eram caríssimas, roupas com tecidos caros. Me dá 2. Ele disse, não só 2 roupas, toma 2, mas toma ouro, toma prata, toma ouro, toma riqueza, toma dinheiro. E leva, e manda soldados levar até a casa de Geazi. Geazi fecha tudo na casa dele e vem até a casa de Eliseu. Eliseu diz assim, Geazi, onde que você estava? Estava em lugar nenhum. Você tem certeza, Geazi? Não, não estava em lugar nenhum, Geazi. O meu espírito estava com você. O Espírito de Deus estava me revelando e me mostrando o que aconteceu. Essa era a hora de ganhar dinheiro ou de ganhar algum bem com o milagre de Deus, porque você agiu desse jeito. A lepra que estava em Naamã cairá sobre você. E a Bíblia diz que ele saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. Queridos, eu queria rapidamente, o nosso culto de quarta-feira é um culto rápido, mas é um culto precioso de oração. Eu queria rapidamente refletir, não sobre Naamã e nem sobre Eliseu, são os 2 personagens principais, o homem de Deus e o doente. O doente vai até o homem de Deus e sai dali curado. Mas eu quero falar sobre 2 personagens que são coadjuvantes aqui nessa história. E a perspectiva deles são completamente distintas uma da outra, e tem muito a ver com esse casal que no ano de 2019, um disse o ano foi péssimo, e a outra disse o ano foi muito bom. Vejam que nesse milagre há 2 pessoas que são coadjuvantes. Uma delas é a menina que está como escrava na casa de Naamã. O outro é Geazi. Essa menina, nós não sabemos nem o nome dela. A Bíblia nem faz questão, Arle, de relatar o nome dela, mas fala e mostra aquilo que estava no coração daquela menina. A Bíblia já fala sobre o nome do discípulo do profeta, e o nome dele é Geazi. Agora eu quero avaliar um pouco com vocês
para que vocês possam pensar sobre qual tem sido a nossa postura durante a nossa vida, durante o ano de 2019 e durante esse ano que se inicia de 2020. Nós temos sido mais Geazi ou nós temos sido mais uma menina que tem fé? Nós temos sido mais alguém que está na casa onde há cura e milagre, mas ainda assim não vive com o coração entregue, ou estamos em lugar onde não gostaríamos de estar, mas temos fé de que Deus está no controle de todas as coisas? Quais são as nossas perspectivas diante de toda essa situação? Vamos olhar algumas coisas aqui rapidamente, que o nosso tempo não vai poder ser muito longo. Vejam bem, essa menina tinha sido roubada de tudo, roubada da liberdade, roubada do direito de ir e vir, roubada do direito de estar junto com a sua família. Ela tinha perdido muitas coisas na vida. Esse Geazi, ele tinha muitas coisas boas, ele comia aquilo que o profeta comia. O profeta era o homem mais importante na terra de Israel, ele andava ao lado do homem mais importante da nação, ele era discípulo, ele ouvia falar de Deus, ele lia a Bíblia todos os dias, ele ouvia Eliseu lendo, ele via Eliseu orando, e essa menina não, essa menina está completamente distante da casa de fé, está distante da sua casa, está distante do ambiente de fé, mas o coração dessa menina é um coração completamente diferente do coração de Geazi. A primeira coisa que eu enxergo, apesar dos ambientes ser completamente diferentes, é que essa menina, ela enxergava na doença e na enfermidade de Naamã uma oportunidade para anunciar a Deus. Ela viu e ela disse: há um Deus que conhece todas as coisas, e esse Deus tem poder para curar. Queridos, ela olhou e viu a enfermidade, e ela falou: essa enfermidade é uma chance para que a Síria, para que Naamã, para que essa família conheça que há um Deus na terra e há um Deus no céu, há um Deus que conhece, que cura, que faz milagre, faz maravilhas. Geazi olhou para aquela oportunidade, para aquela enfermidade, e disse: essa é uma oportunidade para a gente lucrar alguma coisa. Quando Eliseu falou: eu não quero nada, vai embora, a Bíblia diz, verso de número 20, olha aí, acompanhe comigo, verso 20. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia, porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, e receberei dele alguma coisa. Não pode ser assim. Como? É uma oportunidade para abençoar, é uma oportunidade para reformar a casa onde nós estamos, a casa dos discípulos, a casa dos seminaristas, a casa onde fica o homem de Deus. É uma oportunidade de ganhar algum bem. E a menina falou: não, é uma oportunidade de anunciar o nome de Deus. Veja que ela estava como escrava, e ele estava como livre. Como escrava, ela estava dizendo: a minha vida é para ser vivida para a glória dele. E como livre, ele estava dizendo: eu quero ganhar em todas as oportunidades que eu tiver da minha vida. Queridos, qual tem sido o nosso coração? Como nós temos vivido? Será que nós temos aproveitado as oportunidades para apontar aquele que nós servimos, apesar das circunstâncias? Ou nós estamos aproveitando as circunstâncias para ganhar, para beneficiar, para trazer algum bem para nós mesmos? A segunda coisa que eu vejo maravilhosa nesse texto é que essa menina era uma menina sem amargura no coração. Pense bem comigo. Ela poderia olhar e dizer: é o comandante do exército. É o comandante. O comandante foi quem matou, foi quem guiou, foi quem direcionou. Imagina se fosse alguns de nós. Foi ele que bateu no meu pai para me trazer como escravo. Que pai que vai deixar a filha aí como escrava? Não é verdade? Nós vamos lutar, nós vamos pelejar, não vamos deixar. Foi ele quem mandou me trazer como escrava. Bem feito. Sabe como muitos cristãos iriam olhar essa situação? Iria dizer assim: isso é a mão de Deus. É ou não é? É ou não é? Aleluia, Senhor, faça justiça.
justiça, que pegue na mulher, que pegue nos filhos, que pegue no exército, que pegue no rei da Síria, que a lepra se espalhe, que deles vejam que o Deus de Israel é um Deus que faz justiça na terra. É ou não é? Essa menina não. Ela tinha um coração sem amargura. Imagine, queridos, quantas percas essa menina teve. Essa menina teve mais percas, Alan, do que nós poderíamos imaginar. Ela foi roubada da liberdade. Ela foi roubada da família. Ela foi roubada da cultura. Ela foi arrancada para ser levada e ela viu o país destruído. Ela foi levada no meio das ruas e ela viu a destruição, espada, sangue e tantas coisas. Ela teve percas terríveis. Ela estava em outro lugar sem querer estar lá. Forças maiores a conduziram, outra língua, outra cultura, outro povo, e ela estava como escrava na casa do comandante do exército. Essa menina poderia ter o coração cheio de dor, cheio de amargura, cheio de ferida, mas ela não, ela tinha um coração sarado para a glória de Deus. Agora olha Geazi. Geazi estava livre. Geazi estava num ambiente onde todos desejariam estar. Mas ele, apesar de estar livre do lado de fora, ele estava preso do lado de dentro, porque o coração dele não estava pronto para perdoar. O dela estava. Olha por que eu estou dizendo que o coração dele não estava pronto para perdoar. Ele deixa bem claro: eis que meu Senhor impediu a este Ciro na mão. O contexto já nos fala que a Síria tinha invadido Israel, que a Síria tinha destruído Israel, e ele diz: não, os sírios têm que pagar por aquilo que eles fizeram, não, os sírios têm que devolver, não, os sírios não merecem ser abençoados, não, ele não pode ir sem pagar nada. O coração dele estava muito ligado às percas, e o coração dela estava ligado a Deus, o coração dele estava ligado aos bens e às coisas que estavam acontecendo, e o coração dessa menina estava ligado ao trono da graça de Deus. É como esse casal que termina o ano um dizendo: perdi meu sogro, perdi meu carro, minha esposa fez uma cirurgia, e ela diz: meu pai está na glória, eu não perdi, um dia eu estarei com ele. O carro foi um bem material, estamos bem fisicamente, e graças a Deus que eu fiz a cirurgia, porque eu não aguentava mais gastar dinheiro com remédio e ficar tomando remédio. Sabe, queridos, a Bíblia diz assim: cuidado com o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. A Bíblia diz também que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Preste bem atenção. Você quer saber e avaliar como é que está seu coração? Comece a prestar atenção naquilo que você está falando. Se você chega nos lugares, você só vê coisa ruim, você só vê defeito, você só vê que está dando errado, você não consegue ver nada de bom, você só vê: não, está ruim, aquilo está ruim, aquela igreja está ruim, a minha casa está ruim, todo mundo está ruim, meu trabalho não presta, tudo está ruim. Avalie o seu coração. Se você chega no lugar e você identifica as coisas ruins, mas diz: eu sei que o meu Redentor vive e Ele pode mudar essa situação, é porque o seu coração está alinhado, está sem amargura. Há muitas pessoas com o coração amargurado, mesmo na casa de Deus. É o Geazi. O Geazi não era o escravo, o Geazi era o livre. O Geazi estava ouvindo o profeta, mas ouvir e ver o profeta não é garantia de que ele estivesse liberto. Há muitas pessoas que crescem na igreja, mas vão se amargurando, a tal ponto que outros dizem: como é difícil viver do lado dele, é tão amargurado. Há outras pessoas que passam por muitas dificuldades na vida, muitas dificuldades, mas sorri com bobeira, se alegra com nada, pega um violão e sorri, e canta, e salmodia, e canta louvores, e adora a Deus. Você fala: não tem motivo, mas está lá, está alegre. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, queridos, será que nós não estamos guardando tristeza e amargura no nosso coração? A terceira coisa que eu vejo é que essa menina cria na soberania de Deus. E Geazi colocava a sua fé nas forças do seu braço, naquilo que ele poderia conquistar.
Veja bem essa passagem. Olha o verso de número 3 aí comigo. Disse ela, a menina, a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora olha Geazi. Eis que meu senhor, verso 20, impediu que este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Eu vou receber de quem? Dele. Ele achava que as coisas na vida eu vou correr, eu vou fazer, eu vou ir, eu vou buscar, eu vou conquistar, eu vou correr atrás dele e eu vou pegar. Essa menina não, ela disse: olha, vá até onde Deus está presente. Há um homem que ouve a voz de Deus face a face. Fale com ele e sua vida será curada. Eu vejo, em terceiro lugar, que essa menina cria na soberania de Deus. Cria, ela tinha fé que Deus era soberano. E Geazi cria na força do braço dele. Preste bem atenção. Tudo aquilo que você conquistar com o seu braço, você perde com facilidade. Tudo aquilo que você conquista com o seu intelecto, você se sente dono daquilo. Tudo aquilo que você sabe que é graça de Deus, que é favor imerecido, que é bênção de Deus sobre a sua vida, você entende que Deus está cuidando, porque Ele deu, a Ele quem cuida. Tem pessoas que estão achando que vão conseguir edificar um casamento com o seu conhecimento, com as suas forças, algumas vezes até contando mentiras, algumas vezes até escondendo algumas coisas do cônjuge, falando assim: mas é uma mentirinha aqui, porque se o meu marido souber vai ser pior. Eu vou falar que vocês não conhecem mesmo, só o Bruno, mas eu não vou falar o nome, né? Tinha um casal da nossa igreja lá em Barueri, o Bruno, congregamos junto lá, né, Bruno? Lá em Barueri, que o marido sempre falava com a esposa: você precisa parar de gastar. E ela gastava muito, especialmente comprando sapato. Aí sabe o que ela começou a fazer? Ela começou a comprar sapato e deixar na casa das amigas, e especialmente na cabeleireira. Ela comprava sapato e deixava na cabeleireira para o marido não ver. Aí ela deixava o sapato lá algum tempo, depois ela aparecia com o sapato e falava: sapato é novo. Não, comprei já faz algum tempo, claro, né? Estava lá na cabeleireira. Eu nunca te vi usando esse não, você que não percebe as coisas, você que não percebe direito. Mentindo, escondendo, cheio de coisas escondidas. Aí, por várias vezes ela vinha e falava: pastor, meu casamento não tem alegria. Claro, quem é o pai da mentira? É o diabo. E tem gente que pensa: não, pastor, mas a mentirinha é mentirona. É verdade que existem mentiras que têm consequências diferentes. Algumas têm consequências piores, mas a origem delas é a mesma, é o diabo. Pastor, mas é só uma mentirinha. Diabo. Pastor, mas é uma mentira branca. Não existe mentira branca. O que existe é mentira. Eu nem sabia que tinha essa expressão. Vocês sabiam? Quem já ouviu falar mentira branca? Levanta a mão. Não estou perguntando quem já contou uma mentira branca. É só mentirinha branca, agora a mentira tem cor. Branca, bege mais forte. Preta, escura, azul, sei lá. Não importa. A origem é a mesma. Se você acha que você vai conseguir fazer as coisas com a sua força, se você acha que você vai vencer o ano de 2020 com as forças do seu braço, se você acha que você vai conseguir edificar um bom trabalho contando mentiras, se você acha que você vai conseguir um bom negócio vendendo carro dizendo: não, nunca aconteceu nada, só uma amassadinha aí, não, bobeira. Se você acha que você vai conquistar coisas, bens e paz para o seu coração, omitindo coisas, eu quero te dizer: a lepra do engano está tomando também a sua vida, como tomou a vida de Geazi. Agora, se você crê que Deus é soberano, você pode ser roubado do seu país, você pode ser tirado do seu emprego, você pode ser roubado da sua liberdade, você pode sofrer traumas os mais terríveis, onde você estiver,
você vai declarar e dizer: Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei porque eu estou aqui, mas Deus sabe. Eu não sei, ela poderia estar questionando: por que isso, por que aquilo outro, por que o Senhor permitiu, por que o Senhor permitiu, por que o Senhor permitiu. Ela não estava assim questionando Deus, ela estava dizendo: Deus é soberano, Deus é maior, Deus conhece, Ele sabe, Ele tem o domínio de todas as coisas, Ele é o Senhor do começo, do meio e do fim. Geazi estava dizendo: por que Eliseu permitiu, por que esse homem está indo embora, eu não vou permitir, eu vou lá ganhar essa menina. Não, ela estava dizendo: Deus tem o controle, eu não conheço amanhã, eu não conheço hoje, eu não conheço as coisas, mas Deus conhece tudo. E então eu vou aguardar, e na hora certa Deus vai me mostrar o que eu tenho que fazer. E ela entendeu que Deus tinha levado ela para aquele lugar, não porque Deus queria o mal dela, mas é porque Deus queria fazer dela uma missionária na terra do inimigo. Você, oh aleluia, você, menina, será uma voz que clama no deserto. Você será uma luz a brilhar na escuridão da Síria. Você será uma luz no meio dos inimigos. Os inimigos te ouvirão e saberão que há Deus sobre os céus e sobre a terra. As circunstâncias ruins, elas não são permitidas por Deus para destruir a sua vida, mas é para que nessas circunstâncias Deus seja glorificado através da sua história. Então nós temos uma escolha de tomarmos a decisão de conquistarmos pelo nosso braço, ou entregar e confiar e descansar. Quem confia, alcança. Quem descansa, recebe. Quem temos sido? Geazi ou a menina? Qual é o nosso coração? Feche seus olhos por um instante, curva a sua cabeça. Eu quero orar com você e eu quero que você permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração.